Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno, eu faço parte do programa de monitoria de graduação da UFMG e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre variáveis categóricas. Bom, então primeiro a gente precisa definir o que é uma variável categórica, né? E uma variável categórica ela é uma variável que ela tem um número limitado de categorias, geralmente esse número é fixo. Por exemplo, sexo, masculino, feminino, gêneros de filmes, ação, aventura, comédia, estado civil, solteiro, casado. Então, esse tipo de variável, ela tem essas características. E a gente pode também criar... existem tipos diferentes de variáveis categóricas, que é o que a gente vai ver a seguir. E existem dois tipos de variáveis categóricas, as nominais e as ordinais. As nominais, elas não possuem uma ordenação entre elas, não tem uma hierarquia ali. Por exemplo, a cor dos olhos, castanho, verde e azul, não tem um olho melhor que o outro. Já as variáveis categóricas ordinais, elas têm uma ordenação, têm uma hierarquia ali. Por exemplo, a escolaridade, que a gente tem o ensino fundamental, depois o médio, depois o superior. Então, definido o que são variáveis categóricas e quais são seus tipos, outro ponto importante a abordar aqui é como a gente representa essas variáveis. E as principais representações para elas são em forma de tabelas de frequência, gráficos de barras e gráficos de setores. E a partir daqui a gente vai apresentar para vocês cada uma dessas formas de representar as variáveis. Então, primeiramente, a gente utilizou o banco de dados IRIS para montar essas tabelas, esses gráficos aqui. E a primeira forma que a gente vai trazer aqui é a tabela de frequências. Essa aqui vai ser uma tabela de frequências simples. E a gente consegue ver aqui, a nossa variável categórica. Ela tem 3 categorias: setosa, versicolo e virgínica. E aí a gente começa a montar nossa tabela. A frequência absoluta é basicamente quantas observações a gente tem de cada uma dessas aqui. Então a gente tem 47 da setosa, 49 da versicolo, 44 da virgínica. A frequência acumulada é basicamente a soma dessa categoria mais as que tem acima. Ou seja, setosa a gente só tem 47, mas setosa e versicolo a gente já tem 96. Perceba, 96 é igual a 47 mais 49. E a mesma lógica se aplica aqui à virgínica. Já a frequência relativa é quanto essa observação aqui representa do total de observações. Ou seja, 47. 47 que é a frequência da variável setosa. Ela representa 28,86% de todas as variáveis que a gente tem, de todas as observações que a gente tem. E a lógica para a frequência acumulada aqui é a mesma ideia da frequência absoluta acumulada aqui, só que é a frequência relativa acumulada. Então, 28% das observações são da espécie setosa, 64,42% é da espécie setosa mais a versicolo e 100% representa a soma dessas três. Outra forma muito importante, utilizada para representar variáveis categóricas, é através de gráficos de barras. Eles são muito bons, principalmente comparados à tabela de frequência, principalmente por conta da sua visualização. Mas eles não trazem tanta informação quanto traz a tabela de frequência. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem no eixo X as nossas categorias, que são setosa, versicolo e virgínica, enquanto no eixo Y a gente tem aqui o tamanho médio das sépalas por espécie: setosa 5, versicolo 6 e virgínica entre algum número entre 6 e 7, aqui é a média. Outra forma de representar variáveis categóricas é através de gráfico de setores, embora essas sejam menos utilizadas que as que a gente viu anteriormente, que são o gráfico de barras e a tabela de frequências. Mas o gráfico de setores ele vai te dar uma ideia de como é que está a proporção de cada observação, a proporção de cada categoria, desculpa. E aí no exemplo eu trouxe a frequência relativa de cada espécie, e vocês podem ver que a setosa ela tem ali um pouco mais de 1/3, a virgínica tem um pouco menos, e a versicolo está ali com 35%. Outro caso interessante de variáveis categóricas é quando a gente tem mais de uma delas. Então, a partir desse, no próximo exemplo, eu trouxe aqui um banco de dados um pouco diferente, que ele tem duas variáveis, a cor do cabelo e a cor dos olhos. Então, a gente começa aqui como fazer uma tabela de frequência para esses casos. Então, a representação adequada para isso é uma tabela de frequência de dupla entrada. Como vocês podem ver aqui, a gente coloca os olhos aqui na parte de cima e a cor dos cabelos aqui na lateral. E a gente vai determinando quanto é que vai acontecer de cada observação. Olho castanho e
cabelo preto, 32. Olho azul e cabelo castanho, 50, e assim sucessivamente. Bom, e aqui no nosso último exemplo, a gente traz um exemplo de gráfico de base para mais de uma variável categórica. Então, aqui no eixo X a gente tem a cor dos olhos, castanho, azul, castanho claro e verde, enquanto cada barra é a cor do cabelo. Ou seja, cabelo preto e olhos castanhos a gente tem aqui um pouco mais de 30. E essa ideia se aplica a cada conjuntinho de barras desse aqui. E aqui no eixo Y a gente tem a frequência que cada um ocorre. É uma forma bem mais visual da gente conseguir olhar para como as variáveis estão se comportando comparado à tabela de frequência que a gente viu anteriormente.